Durante uma entrevista de emprego, muitos detalhes são observados. Entre eles, a forma de falar do candidato e a postura do corpo, por exemplo, podem decidir uma contratação. Mais do que palavras, os gestos e sinais podem revelar os verdadeiros sentimentos e sensações de uma pessoa. Durante a entrevista de emprego, mais do que nunca, é importante estar atento a todos os seus movimentos corporais e também expressões faciais, para poder transmitir uma boa impressão ao entrevistador. Por isso que nós do Vida e Saúde reunimos algumas dicas valiosas. A primeira dica é uma dica muito importante, é como sentar na cadeira. Parece uma coisa tão simples, mas a postura ela diz muito sobre o candidato. Então a linguagem corporal, como o corpo fala, essa primeira linguagem ela traz uma segurança para o recrutador. Então tem candidatos que ficam muito relaxados, então isso pode demonstrar falta de zelo, invadindo espaço, ou que a pessoa não está ali atenta ou preocupada com aquela entrevista. Ou quando a pessoa fica parece um robô ali, né, fica tenso ali na cadeira. Também o excesso de nervosismo, insegurança pode complicar ali durante a entrevista para esse candidato. Então o ideal é que a pessoa ela sente uma coluna ereta, que ela quando o recrutador fizer uma pergunta, enquanto ele perguntar, ela pode levemente inclinar-se para frente, quando for responder, usando o gesto, né, inclinando para frente, não tem problema. Uma segunda dica para o candidato é o cuidado com o olhar. Por quê? O ideal é que a gente utilize esse triângulo, os olhos e a boca. É claro que quando a gente conversa, a gente sempre busca, de repente, lembrei de alguma coisa, então a gente acaba buscando um olhar para cima. Mas para o candidato, se ele trabalhar o triângulo, ajuda muito na avaliação com o recrutador. Por quê? O candidato, às vezes, no nervosismo, abaixa o olhar, desvia muito, responde, de repente, para a pessoa errada. Quando acontece uma entrevista com duas pessoas, quando a pessoa que lhe pergunta, ela quem espera a resposta. Então, às vezes, a pessoa que perguntou não recebe a resposta, desvia o olhar para o outro. Então, o triângulo vai auxiliar muito nesse momento. São muitas dicas, mas talvez uma dica que também pode ajudar um candidato são os gestos, que acabam contribuindo muito na avaliação ali durante a entrevista. Então, usar muito as mãos pode demonstrar que a pessoa ela tem um excesso de ansiedade ou talvez pode até representar ali um personagem teatral, né? A pessoa que quer demonstrar ali uma personalidade não existente. Então, o controle não precisa ficar com as mãos paradas, mas ela precisa acompanhar a fala. Então, se você quer arrumar um emprego, é só colocar essas dicas em prática. Com certeza elas vão te ajudar. Você vai acompanhar agora o plantão da redação. As obras do Hospital Regional de São José dos Campos, na zona sul da cidade, devem ser concluídas no dia 28 de fevereiro. Após a entrega do prédio, o Instituto Sócrates Guanais, uma organização social de saúde, assume a administração do hospital, que deve entrar em operação até o final deste semestre. A data da entrega do prédio foi anunciada pelo governador Geraldo Alckmin neste sábado, durante visita técnica ao hospital. Fique agora com a previsão do tempo. As temperaturas para amanhã chegam em Caçapava, mínima de 18 e a máxima de 26 graus. Em Tremembé, mínima 18, máxima 28. Já em Cruzeiro, mínima de 24, máxima de 36. Em Ubatuba, mínima de 21 graus e a máxima de 29. Acompanhe mais uma parte da entrevista especial de hoje. Olha, hoje o nosso tema é o relacionamento entre irmãos, relacionamento de pais com filhos. E a Tamires Carrasco está aqui hoje com a gente, ela é psicóloga, experiente no ramo.
E está nos ajudando aí a decifrar esse enigma, né? Porque os valores estão muito mudados. Eu não estou dizendo aqui que sou a favor ou contra os valores, mas estão mudados. Sim, com Hoje, certeza. os conceitos que se passava de família são completamente diferentes, né? E a criançada ali no meio disso tudo, né? Não sei, daqui a pouco vão cobrar alguma coisa delas, elas vão ter que tomar algum tipo de atitude que está complicado de ver. Mas nós fomos para o intervalo e deixamos aqui um questionamento, né, a respeito dessa história do relacionamento em família, né? Até que ponto o ciúme é uma reação natural entre os irmãos e como é que a gente contorna isso, se é que precisa contornar? O ciúmes é uma coisa natural entre os irmãos, né? O que precisa ver é se esse ciúme está sendo excessivo, né? Muitas vezes a criança não demonstra esses ciúmes, mas ela tem atitudes que os pais começam a perceber que mudaram com a chegada do irmão. Então, quando é um ciúmes normal, que vai ter que dividir as coisas e que às vezes a criança quer aquele seu momento, né? É importante que às vezes a mãe leve para passear a criança ou mesmo o pai sozinho, sem o irmão, porque aquela criança tinha um espaço só dela e de repente ela percebe que não é mais dela, né? Aí é que vem aquela questão, né? É difícil convencê-la de que vai haver uma mudança nesse comportamento, nas atenções com a chegada do irmão? Sim, tem que começar a conversar essa questão da divisão desde o início, né? Porque os pais só falam, vai chegar o seu irmãozinho para jogar bola, vai chegar o seu irmãozinho que vai brincar de boneca com você, que vai te levar para a escolinha. Enfim, cria vários sonhos na criança, mas em nenhum momento a criança começa a pensar, nossa, mas vai dividir o colo, eu não vou ter mais aquela atenção, aquele melhor brinquedo que eu ganhava talvez seja um brinquedo um pouco piorzinho, porque vai ter que dividir, ou um brinquedo mais barato. Enfim, a família vai ter que se reestruturar, né? Aquilo que era para um vai ser dividido para dois. Então, muitas vezes a criança não tem essa noção. Quando chega o irmão, ela começa a perceber que todo mundo vai em casa visitar quem? O bebê, vai pegar o bebê no colo. E aquele irmão mais velho, ou os outros irmãos, vão ficando mais no cantinho, né? Ah, já é grandinho, entende. E acaba deixando a criança mais velha um pouco de lado, né? E essa história do mais velho receber o novo e o caçula receber o usado, né? Eu fui caçula o tempo todo aí. O livro do Ari Quintela passava da irmã mais velha para a mais nova e vinha para minha mão todo rasgado, capa quebrada, aqueles quesitos com resposta já preparada ali e tal. Isso é razoável ou deve ser revertido e deve fazer um revezamento? Olha, esse livro você já ganhou primeiro, o outro que vai ganhar vai ser o caçulinha lá. Sim, pode ser feito esse revezamento. Rodízio, né? Esse rodízio. E também é importante estimular que a criança tenha algo dela novo também, né? Não só receber a coisa usada, né? Tudo que ela ganha não é dela, nada foi para ela, é tudo que veio do irmão. Então, às vezes, a família tem a oportunidade de comprar um tênis, por exemplo, novo para a criança. Isso é importante. Mas essa questão de passar de um para o outro também é legal, porque uma criança acaba aprendendo a compartilhar, né? Agora, a forma de tratamento e os erros principais que você nota lá na sua cátedra, né, no seu consultório. O que os pais erram mais em relação aos filhos nessa criação? O principal, assim, muitas vezes que acaba acontecendo é essa questão de comparação, que estimula essa rivalidade entre os irmãos. Que muitas vezes uma criança é boa em natação, o irmão já não gosta de nadar, gosta de jogar futebol. E aí a família fica, olha, seu irmão tira 10 em matemática, você tira 5. Mas aquela criança tira 10 em português, que é a aptidão que ela tem mais, e a família esquece o elogio, acaba ficando na cobrança, né? Até mesmo para o irmão mais velho, olha, seu irmão mais novo, né, já está fazendo daquele jeito, você não consegue? Então, trabalhar principalmente a aptidão de cada um, né? O que cada um consegue fazer de melhor. E não essa questão de rivalidade, principalmente. Tamires, eu acho que muita gente em casa tem um monte de perguntas que o nosso tempo não vai permitir fazer. Eu pergunto se você tem aí algum endereço, né, virtual, algum site, um e-mail que possa disponibilizar para que o pessoal te consulte. Tenho sim. Eu tenho a minha página no Facebook, né, que é psicóloga Tamires Carrasco, né? E podem mandar perguntas que eu vou estar respondendo sim. Vai ser muito legal. E outras vezes, certamente, você poderá ver aqui, né,
dividir um pouco conosco o conhecimento que tem sobre a matéria, que é muito vasto e um assunto bastante importante e delicado, que certamente chamou a atenção do pessoal aí de casa. Na edição de hoje do Repórter Setorial, você viu. Em 2017, mais de 20 mil postos de emprego foram fechados no país. Febre amarela. Filas longas para vacina continuam em vários locais. Saiba como se comportar durante uma entrevista de emprego. Esses são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em repórtersetorial.com. Acesse e compartilhe. Visite também nossa página no Facebook e Instagram e no nosso canal do YouTube. Temos também um encontro marcado nas redes sociais e na sua TV. E lembre-se, a boa notícia é que quando Jesus voltar, todo olho verá.